primeira epístola de João, do apóstolo João, não é o Evangelho, é lá nas epístolas, na primeira epístola, no capítulo 2, verso 15, 16 e 17. E bem prático, algo assim, não vou me aprofundar teologicamente, mas trazer algo mais prático para nós compreender um pouco do que o Senhor vem ministrando ao meu coração sobre esse texto. Alguns dias já que eu leio esse texto, fico pensando sobre ele, e o pastor leu hoje de manhã. Glória a Deus. Leia comigo, Epístola de João, capítulo 2, do verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como disse o texto que nós lemos, o mundo passa, mas quem está em Cristo permanece para sempre. O texto diz: não ame o mundo. Eu botei um título aqui na minha reflexão, o amor ao mundo, mas pode pôr o título que você quiser. Pense comigo, não ame o mundo, falando das formas do mundo, e eu citei aqui algumas, mas o irmão pode citar quantas o irmão vai pensando aí comigo. Primeiro, que é a forma criada, o cosmo, né? Não ame. Interessante que o apóstolo diz isso, não ame o mundo, mas está falando do todo. Mas a criação é tão bonito, Deus criou, mas quando está falando da criação, está falando de mim também. Então, num todo, eu começo a refletir, não ame o mundo. Depois, eu pensei sobre a humanidade. Depois eu pensei sobre a mentalidade da humanidade. Tudo isso é o mundo. Os valores e o sistema do mundo. E aí envolve todos os sistemas. Mas principalmente um sistema que é comandado e direcionado e influenciado por Satanás. E o texto diz: não ame o mundo, ou não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E aí ele começa citando algumas coisas. O mundo valoriza algumas coisas. Pense comigo. O mundo valoriza a formosura, o sistema, né? O mundo valoriza os poderes ou o poder. Para que melhor do que o que estamos assistindo em TVs nacionais e pelas redes sociais, a briga por poderes no nosso meio político e por aí vai. O mundo valoriza isso. Tem algo que o mundo está valorizando hoje e pesa um pouco para nós, que é a popularidade. O quão popular eu sou, o quão impopular eu sou. E aí recai sobre nós algo para pensar. É para o irmão pensar isso aqui. As minhas redes sociais, as minhas exposições, às vezes elas são, e às vezes nós utilizamos até pregações, textos bíblicos, mas para quê?
Qual a intenção? É popularidade ou é proclamar o reino de Deus? Eu estou pensando, então eu quero que o irmão vá pensando comigo. Outra valorização do mundo é a produtividade. Se eu não for proativo e produtivo, não tem que ter produtividade. O mundo valoriza isso, o sistema valoriza isso. Outra coisa é os prazeres. O mundo valoriza os prazeres. Então eu falei aqui de algumas que formosura, poder, falei de popularidade, falei de produtividade, proativos, e falei de prazer, mas o irmão poderia pensar outras coisas também e enumerar, que estão dentro do sistema. Muitas outras coisas, dentro desse sistema mundano, que o apóstolo está dizendo para nós: não ame o mundo, nem o que no mundo há. Não ame essas coisas. Pastor, mas então eu não posso trabalhar mais, eu não posso fazer. Não, não é isso que o pastor está dizendo. O pastor está dizendo para não amar. E o texto está dizendo: não ame. Porque o que é que eu amo? Eu amo é quando entra no meu coração, ou está e eu tenho sentimento por isso. E não só isso, eu reajo a isso. O amor é sentimento e reação. Isso é amor. Então, quando eu tenho sentimento e reação por essas coisas, um exemplo: se eu postei algo nas minhas redes sociais e ninguém disse que é legal ou que é ruim, e aquilo me feriu, poxa, ninguém disse nada. Ou se alguém disse ao contrário, eu também me machuco. Eu não queria que dissesse ao contrário. Poxa, o que é isso? Aí logo aquilo está ficando em meu coração, na minha mente. Eu estou querendo um benefício por isso, então eu estou reagindo com amor por isso. Isso é reação. Não ame nem o que no mundo há. Pastor, e os valores do mundo são o quê? Os valores do mundo são o materialismo, isso são valores do mundo, são o individualismo. Tudo que eu estou falando aqui, o irmão está pensando no seu dia a dia, nas pessoas que passam por você, na nossa sociedade. Vai pensando, o materialismo é algo que nós vivemos, nós já nascemos nisso. Hoje a criança que nasce, já nasce com essa, vai se pondo essa mentalidade, e não tem mal nisso. O mal está em amar isso. O individualismo, irmão, ficou bem claro naquele dia. Os irmãos lembram uma greve que teve, que os caminhoneiros pararam e faltou combustível? Os irmãos lembram disso? Eu não sei que ano foi 2019, eu acho. Aí acabou o combustível. Ali nós vimos o individualismo, em que os postos de combustível, os proprietários tiveram que limitar quantos litros você poderia colocar, porque senão as pessoas enchiam o carro, enchiam 2 tanques, 3 tanques, 4 tanques, para quanto mais ele tivesse, menos para o outro, mais para si. Individualismo. O individualismo nós vemos também nas ruas. Eu lembro de cidades pequenas, por onde já passei, em que as pessoas tinham o hábito de passar pela rua e cumprimentar: bom dia, boa tarde, ou outro, opa, olá, algo desse tipo, uma saudação qualquer. Nas cidades maiores nós já não temos mais isso. Pela produtividade, a proatividade gera um individualismo. Eu penso em mim, eu passo a pensar mais em mim do que nos demais. Eu não me preocupo muito com os outros, com a situação dos outros. É o sistema do mundo, é o mundo é assim. Depois tem algo um pouco mais duro aqui, que é o hedonismo, que é um outro valor do mundo.
O que é o hedonismo, pastor? O hedonismo é viver pelo prazer. Isso é o hedonismo. Só faço se me dá prazer. Eu não vou mais na igreja porque não foi legal para mim, não senti. Já ouviu essa expressão? Eu não sinto mais de ir. Então é pelo meu prazer, é pela minha vontade. E a vontade de Deus? E o propósito de Deus? Isso é o hedonismo. É uma filosofia que está sendo implantada com muita sutileza nas redes sociais, na TV, nos outdoors, nos jornais, por tudo está sendo plantado muito sorrateiramente essa filosofia de que tem que me dar prazer. Se não for bom para mim, não serve, eu preciso substituir. E isso vai gerando em nós pensamentos e atitudes que não estão compactuando com o texto que nós lemos. Algo mais, o relativismo é outro valor. Tudo é relativo. Não, vamos relativizar. Não, mas isso e aquilo, não, vamos. Na faculdade a gente vê muito isso, e eu sofri muito com isso. Tudo era relativo, porque daí virou uma onda, virou uma febre. Relativizar, tudo era relativo. E talvez os nossos jovens e adolescentes hoje estão passando por isso. Nós já fizemos, já passamos, mas os nossos jovens e adolescentes hoje talvez estejam sofrendo com isso. Tudo tem que, E aí acaba gerando em nós dúvidas. O relativismo vem para gerar dúvidas quanto às suas crenças, porque se não for do meu entendimento isso, mas do outro pode ser, porque é relativo, depende do seu ponto de vista. Então para ele é algo, para mim pode não ser. Então a ideia é gerar dúvidas, criar em nós dúvidas. E algo que também pontuei aqui, que é o humanismo, centrado no homem, centrado no ser, e não mais em Cristo. Tudo é no homem, tudo é no ser. Tudo isso são valores do mundo. Estou pontuando aqui para o irmão ir pensando comigo. Para cada ismos desse, para cada uma desses valores que eu falei, e outros que poderíamos citar aqui, a filosofia cria neles um tipo de Deus. Esse é o ponto. Porque nós vemos hoje um grande número de religiões e outras, por assim dizer, não as criticando, não, se pregam uma palavra, pregam Jesus, amém, glória a Deus por isso, é muito bom. Mas quando a centralidade desses evangelhos está nesses ismos, eu começo a criar um outro Deus aqui, começo a criar uma outra ideia, e isso pode ser prejudicial às gerações que vêm. Portanto, o apóstolo disse: não ame o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor do Pai, se eu me encontrei aqui e o amor do Pai não está em mim, eu tenho que me preocupar muito, mas muito mesmo. Porque se o Pai não está com amor em mim, é sinal de que o meu amor já se foi há muito tempo, porque o amor do Pai, ele independe das minhas atitudes, ao ponto, estou pensando, vamos pensar aqui, ao ponto de o Pai não estar mais com o amor em mim, imagine que grau eu cheguei de afastamento do Pai. Porque o amor de Deus para comigo, para com o irmão, para com a humanidade, ele independe das nossas atitudes,
Independe. Mas se chegar nesse ponto, o distanciamento é tão grande que o amor do Pai já não está mais nele, porque ele ama tanto o mundo que já se afastou por completo. O texto continua: porque tudo que há no mundo, e aí vem enumerar: concupiscências da carne, falando dos desejos, da imoralidade, concupiscência dos olhos, aquilo que nos chama a atenção, que nos atrai, a ganância, eu olhar o que o outro tem, eu desejar o que é do outro. E ele enumera mais uma ainda: a soberba da vida, a arrogância, o egoísmo, os poderes que eu falei aqui. Não é do Pai. Essas coisas não são do Pai, mas são do mundo. E aí ele continua: e o mundo passa. Ou seja, os poderes passam, a formosura passa, os prazeres passam, as alegrias passam, o dinheiro passa, a produtividade passa, tudo passa. Quando eu tinha 15 anos, eu corria muito bem, era um bom corredor. Hoje, com 37, com o peso que eu estou, a minha produtividade caiu. Só o pastor Marco Aurélio que consegue correr ainda nessa idade. Citando um exemplo para os irmãos: tudo passa, tudo passa. O irmão que é mais experiente, que não tem pessoas velhas, né? Tem pessoas experientes. O irmão que é mais experiente, já tem mais tempo de vida, sabe dessas coisas, que tudo passa. Antes era uma forma, hoje é outra. As roupas passam. Quem lembra da calça boca de sino? Quem usou a calça boca de sino? Hoje as calças são tão apertadas que a gente tem que puxar a respiração para poder entrar nelas. Ficou complicado para nós homens comprar calças, porque todas as calças têm tendências femininas. E isso, irmão, está atrelado dentro desse sistema do mundo. Pense comigo, eu não quero gerar impacto em você, mas eu quero que você pense. O mundo está trabalhando, o sistema mundano, isso aqui é Satanás agindo, o poder das trevas agindo de uma forma tão grande, que nós não vemos, não percebemos a sutileza com que isso vem entrando nas nossas vidas, e vem ferindo-nos às vezes, vem tirando-nos, mas nós temos que pensar, avaliar, parar, clamar ao Senhor e voltar os olhos para o Pai, mesmo que essas coisas tentam nos empurrar, enfiar a goela abaixo, como a gente diz, mas nós devemos parar, refletir, orar, clamar ao Senhor e estar pronto para renunciar muitas coisas, não é algumas, é muitas. Os carros passam. Eu lembro quando eu pude comprar um Santana, aquele um mais compridinho assim, eu fiquei tão feliz, mas hoje ninguém quer, né? Nem eu, nem o irmão, a não ser aquele irmão que faz coleção, que gosta de cuidar do carro, guardar e tal, aí tudo bem, a gente entende, mas não é algo procurado. Na época era procurado o Santana, quem tinha a álcool, ou pior,
porque ele não pegava metade do ano, na outra metade ele funcionava. Era terrível. Mas tudo passa. As casas eram um modelo, hoje é outro. Aqui próximo da igreja a gente vê algumas casas de modelo que já passaram. Tudo passa, as empresas passam, os empregos passam. O irmão estava no emprego, de repente está em outro, tudo passa, a cidade passa, irmão. Quantas cidades já são menores do que eram há muitos anos atrás, e quantas são maiores e modificaram a sua forma de ser. Nós mesmos aqui em Joinville, já antigamente era mais alemão, hoje não dá para dizer, porque tudo vai se modificando, tudo vai passando, os países passam. Se tudo isso passa, irmão, eu tenho que pensar que a minha vida tem um propósito para estar aqui, e eu não posso perder esse tempo que é curto, e deixar passar assim, como o mundo passa. Mas eu tenho que aproveitar esse tempo e estar em Deus, para que o amor do Pai esteja em mim, e o propósito de Deus seja cumprido na minha vida. Eu não posso ser o agente que impede o propósito de Deus. Eu não posso. Por isso é que eu comecei a pensar sobre isso e refletir com os irmãos. Se tudo passa, aqueles que fazem a vontade de Deus, e aí está no texto, diz o que? Permanece para sempre, vida eterna. Aleluia. Aqueles que fazem a vontade de Deus, o mundo passa e a sua concupiscência, qual? Aquilo tudo que já falamos, passa, tudo passa. Aí tem um ponto e vírgula, inicia um novo pensamento, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia. Essa é a esperança, permanecer, porque se eu ficar agarrado com algo que passa, eu passo junto. Como disse o pastor Marcos antes, nunca fizemos tantos velórios na nossa vida. Sinceramente, irmão, eu jamais pensei em viver isso. E eu vou confessar algo a vocês, eu sempre fui muito receoso com velórios, algo meu particular, problema meu. Então, quando ocorriam velórios, eu sempre ia com os companheiros para ir comigo. Não é medo nada, algo particular meu. E agora estamos tendo dias em que o pastor Marcos está num lugar e eu em outro, para atender as famílias. Não se imaginou viver isso aqui, porque tudo passa, tudo passa. O homem faz seus planos, o homem pensa, planeja, inicia as construções, mas não termina, porque passa. O homem sonha, põe no papel, mas não tira do papel, porque ele passa. O homem imagina, conversa, faz toda a programação, quem sabe toda a negociação, mas não executa, porque ele passa. Mas quem permanece em mim, diz o Senhor, quem faz a minha vontade, permanece nele, no Senhor, tem vida eterna. Aleluia. Meu Deus. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí tem uma vírgula e diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai.
o apóstolo está dizendo. A continuidade daqui está na vontade do Pai, em fazer a vontade do Pai. Se eu não fizer a vontade do Pai, pode tudo parar, pode tudo encerrar. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora pense comigo, eu tenho feito a vontade de Deus? Será que Deus tem sido glorificado nos meus dias? Ou será que todas essas coisas que nós falamos aqui, o cosmo, a humanidade, a mentalidade do mundo, os valores humanos, os sistemas, as formosuras, os poderes, a popularidade, os prazeres, a produtividade, será que tudo isso não tem influenciado em eu fazer a vontade de Deus? Pastor, o que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é você estar disposto a renunciar a si por Deus. A irmã cantou aqui, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Quem é que chora hoje para servir a Jesus? Nós choramos se Deus não dá algo para nós, nós viemos para cá e choramos, porque eu quero, igual filho mimado, e Deus dá. Mas chorar para fazer a vontade de Deus, às vezes nós não choramos. Isso aqui com muita sinceridade no coração, com muito amor eu estou falando para você, com muito temor a Deus, porque não dá para falar algo assim tão sério, sem temor, tem que ter muito temor. Isso aqui é muito sério, irmão. Ainda que para te servir eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Daí vem mais forte ainda, sofrer por ti é bem melhor do que errar. Então, pensando no texto e pegando esse gancho da letra da música, sofrer por ti é bem melhor do que amar o mundo. Sofrer por ti é bem melhor do que amar ou que observar as concupiscências desse mundo. Ainda que para te servir eu tenha que chorar, renunciando algo, renunciando prazeres, renunciando o sistema da vida, renunciando, quem sabe, até minha própria proatividade, eu tenho que renunciar para servir ao Senhor e fazer a vontade de Deus. Te servirei, porque comigo estarás. Aleluia. Feche teus olhos, baixe sua cabeça. Ah, Espírito Santo, amigo, fiel, Senhor, Consolador, nessa hora que nós somos confrontados, Senhor, porque houve aqui um confronto essa noite, essa hora de confronto, Espírito Santo, és Tu que vem como um bálsamo sobre as nossas vidas, Senhor, revelando em nós, Pai, aquilo que Tu queres. E se os meus dias estão bem no fim, Pai, e se amanhã eu não estarei mais aqui, Senhor, será que a Tua vontade foi realizada? Será que os Teus propósitos, Senhor, foram cumpridos
por mim? Será que eu não fui um agente que barrei a tua vontade, segurei, teimei, insisti, persisti no erro, Senhor? Não é na pecaminosidade, mas é uma insistência em observar coisas que para ti, Senhor, não tem significância, porque tudo passa. Deus, dê-nos graça, Senhor, para amar as tuas coisas. Dê-nos graça, Senhor, para amar a ti acima de todas as coisas terrenas. Que tudo que é terreno fique aqui nessa esfera, mas que o espiritual, a eternidade, seja mais valorizado por nós, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Tiago 4,4. Amigo de Deus, quem é amigo de Deus é o quê? Inimigo do mundo. Está lá, leia para você ver. Tiago 4,4. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Mas o inverso também é verdadeiro. Se eu sou amigo do mundo, posso ser inimigo de Deus. Eu não posso ser inimigo de Deus. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas.